Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Manchete Podcast. No episódio de hoje, eu converso com o secretário de Saúde de Campos, Dr. Paulo Irano, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Dr. Paulo. Eu que agradeço esse convite, né? Tão importante estar aqui. Tenho certeza que você é sempre uma pessoa muito antenada e sempre divulgando as notícias importantes da nossa cidade. Então é um prazer muito grande te rever, Arnaldo. E ao mesmo tempo a gente poder trazer aqui alguns esclarecimentos que se fizerem necessários. Dr. Paulo, vamos falar primeiro sobre a questão do gabinete de crise da Covid. A última reunião aconteceu na segunda-feira, nós encerramos, assim como a emergência global foi encerrada, né? A Organização Mundial da Saúde já decretou o fim dessa emergência, acredito que isso tenha sido levado em consideração também agora nesse momento. Então, passado esse momento mais severo de pandemia, esse momento difícil que toda a população enfrentou, qual é a grande preocupação da saúde pública de Campos? Rapidamente, só sobre o gabinete, é importante mencionar, né, que nós fizemos 40 reuniões do gabinete de crise. E o gabinete participou realmente da crise, do período da pandemia. Ele foi implantado no dia 1º de janeiro de 2021 e pegou a pandemia, né, em plena ascensão até, e teve um papel muito importante com a participação da sociedade civil organizada. Dali desses gabinetes nasceram as diretrizes, as condutas, né, as restrições necessárias no sentido sempre de proteção à nossa população. Então foi um sucesso muito grande a implantação e também as reuniões com a participação sempre do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade civil organizada. Então, isto é um grande modelo que deve ser sempre que possível seguido de forma que a gente possa ter uma sociedade participativa, colaborativa nas ações importantes como um todo para a nossa cidade. Então, foi um período muito proveitoso. Este mesmo gabinete que era da crise do Covid se transformou em outras doenças, doenças emergentes e reemergentes, enfim, sempre tratávamos ali dos assuntos pertinentes do momento relacionados às crises sanitárias, enfim, às epidemias e assim por diante. Então, foi um ciclo importante que se encerrou agora na última segunda-feira, até por conta mesmo da suspensão da emergência, né, eu diria, de caráter mundial, que havia determinado pelo Ministério pela Organização Mundial de Saúde, na verdade. Então, foi um período muito bom. E, na sequência da sua pergunta, o que nos preocupa hoje, né? Eu costumo dizer, sabe, Arnaldo, que a saúde é de um gigantismo incalculável e de uma complexidade inimaginável para quem não está dentro dela. Você vê, a gente sai de uma fase crítica da questão da Covid, lembrar que acabou a emergência, né, internacional, mas ao mesmo tempo o vírus continua circulando, é imperativo que todos tomem as suas vacinas, é imperativo que aqueles que estão enquadrados façam uso dessa dose da vacina bivalente, porque ela dá um booster, um aumento da imunidade importante, e nós temos apenas 6% de vacinados do grupo que pode se vacinar, 6% apenas que tomaram essa dose de reforço, né, relacionada à vacina bivalente. Então, lembrar que a Covid continua, aqueles que não têm uma imunização plena, completa, né, total, ainda continuam com certa vulnerabilidade. Lembrar que essas cepas do vírus elas foram se modificando ao longo do tempo, as pessoas ainda continuam, muitos daqueles que têm comorbidades, que têm imunodeficiência, essas pessoas estão vulneráveis e principalmente os idosos. A gente tem hoje aqueles que ainda precisam de uma internação em terapia intensiva ou que evoluem mal, são exatamente aqueles que não se vacinaram ou que têm uma comorbidade mais avançada. Então, imperativo que todos tomem as doses todas recomendadas em relação à vacina da Covid. A Covid não acabou. O vírus continua circulando, a gente ainda tem uma positividade nos testes, só que são quadros de doença pelo Covid que não são mais aqueles quadros tão graves, porque já há uma imunidade rebanho até circulando, né, vamos dizer assim, dentro da nossa população. Mas as doenças não param, elas continuam surgindo. A gente mesmo está passando agora por um período
importante, mas é um período crítico, que é o período da sazonalidade das viroses respiratórias, né? A gente tem, além da Covid, que ainda, como eu disse, ela circula, nós temos o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, que também temos vacina, e os pais não estão levando as crianças para que sejam vacinadas. A gente pode vacinar contra a influenza todas as pessoas, todas, sem exceção, acima de 6 meses de idade. Então a gente vacina quase que todo mundo, né? Então é importante que tome a vacina. Além disso, a gente tem então hoje a circulação e uma replicação viral importante desses vírus, como o vírus da influenza, o vírus da Covid e também o chamado vírus sincicial respiratório, que é o vírus que dá a chamada bronquiolite. Então, o que a gente está tendo agora? Normalmente, essas viroses surgem no período do inverno, seria um pouquinho mais à frente, mas o que vem acontecendo? Elas surgiram mais precocemente. Então, nos pegaram de surpresa agora, no final de abril, um número excessivo dessas crianças, a ponto de estrangular toda a rede assistencial, quer seja privada, quer seja pública. Está havendo ainda uma explosão desses casos, um quantitativo muito grande, porque esses vírus estão se cruzando. E mais grave, por que está acontecendo tão intensamente assim? Veja, as nossas crianças com menos de 5 anos de idade, no período desses últimos 3 anos da pandemia, o que aconteceu? Elas ficaram isoladas. Elas não foram vacinadas de forma adequada. Elas não tiveram contato com outras crianças pelo isolamento por conta da própria Covid. Não tiveram o desenvolvimento, contato com outras pessoas para desenvolver a imunidade natural, o estímulo do seu sistema imunológico. Não tiveram isso, então estão mais vulneráveis. Então, a gente está tendo criancinhas chegando com menos de um mês grave dentro das unidades. Isso motivou a que tivéssemos que tomar algumas medidas, e nesta última semana, iniciamos, no final até de semana, a gente conseguiu, de uma forma emergencial, apesar de termos uma clínica da criança hoje que atende as crianças 24 horas, há uma referência em Guarulhos, como temos uma referência na cidade, que é no Hospital dos Plantadores de Cana, pronto-socorro pediátrico. Só que essas duas portas de entrada abertas, elas explodiram no sentido de muitas crianças chegando ao mesmo tempo. E aí, nessa hora, você estrangula a assistência, apesar de estar com equipes reforçadas e tudo mais, não dá conta. E aí não tem aonde colocar as crianças. Então, nós determinamos, o prefeito Vladimir, ele sempre muito antenado e fica muito ligado na saúde, a gente chegou numa conclusão, precisamos abrir novos leitos. E o passo mais rápido é na nossa própria unidade. Então, nós abrimos 8 leitos de terapia intensiva em questão de 5 dias lá no Hospital Ferreira Machado, e já abrimos agora 18 leitos de clínica pediátrica, né, de enfermaria para acolher essas crianças. Com isso, a gente conseguiu dar uma aliviada na rede e hoje, por exemplo, a gente teve muito pouca internação de transferência dos hospitais. Então, ocorrem essas sazonalidades, ocorrem esses quadros, às vezes, abruptos, que nos pega de surpresa. Daí que eu digo, é uma complexidade inimaginável a saúde. Então, a gente está sempre vivendo novos momentos, novas emoções, muitas vezes, né, críticas, mas tudo embasado dentro de um movimento conjugado. São as crianças que não tiveram contato com outras, não se imunizaram, não tomaram as vacinas necessárias, e a gente tem a estatística mostrando toda essa sequência. Campos sempre foi um exemplo em imunização. A gente chegava a vacinar mais de 100% da meta. Hoje a gente está com 50% no geral. A gente tem as vacinas, como eu disse, da gripe, 6% apenas das pessoas se vacinaram. Então, é um desleixo muito grande. E aí vem um recado pesado que eu não deixo de dar sempre. Criancinha nenhuma vai para um posto de saúde se vacinar sozinha. Vai? Não vai. Então, é preciso que os pais alertem. Então, é a responsabilidade dos pais, dos responsáveis por essas crianças, sob pena dela não ser vacinada, ser acometida de uma doença grave e, às vezes, essa doença ser fatal.
Por quê? Porque não vacinou? E Meu pode haver Deus. sanção legal, inclusive, né, Não doutor é? Paulo? Tem uma determinação, né, que se faça isso. Há uma responsabilidade legal do cuidador, do pai, do responsável. Então eu chamo e apelo, eu faço um apelo real, um apelo. Pelo amor de Deus, por favor, levem as crianças para que sejam imunizadas. Levem as crianças para que mantenham a sua carteira de vacinação, a caderneta de vacinação em dia, atualizada. Isso nos ajuda a proteger, porque, apesar disso, mesmo sendo vacinadas, elas sempre podem estar correndo risco, porque as infecções, sejam elas de que origem for, por um vírus, por um fungo, por uma bactéria, é uma guerra biológica com o nosso organismo. O nosso organismo, ele se defende através da nossa imunidade. E o vírus vem me atacar com a sua força, com a sua virulência. Se eu tiver boa defesa, eu consigo segurar. Se eu não tiver com boa defesa, esse vírus ganha a guerra biológica, toma conta do meu organismo, quer seja do pulmão, quer seja de onde for, e aí a gente pode perder essa guerra e ser fatal no final, o que ninguém quer. Você mesmo falou, né? Campos sempre teve um alto índice de vacinação. Eu tive lá na Secretaria de Saúde nesta semana. Tomei vacina uma em cada braço, bivalente na esquerda e a da gripe na direita, e você coloca em dia, você volta para casa mais tranquilo, Mais né? seguro, né, Arnaldo? A pessoa fica segura. Então, isso é da criança. Agora, você teve essa, eu diria, esta prerrogativa, essa decisão que foi sua, você tem essa autonomia, vai lá e faz. A criança não tem isso. Né? Então, você está de parabéns, esse é o exemplo que tem que se dar para todos. Todos devem estar com a sua vacinação em dia. Abrindo até um adendo, fugindo um pouquinho da entrevista e contando, e achei até engraçado, porque eu estava na fila, tinha um rapaz, bem mais jovem que eu, que estava correndo para fazer um curso, ele estava com a vacinação atrasada, ou seja, para entrar num curso, corre atrás e queria tomar 3 doses da Covid de uma vez só. Eu falei, olha, rapaz, eu acho que isso é meio difícil, tem que ter um intervalo entre uma dose e outra. Não, se eu não tiver 3 doses, eu não consigo o curso. Ou seja, olha a preocupação para o curso e não com a própria saúde. Com a própria saúde. É a cultura, né? A sociedade tem isso, ela vai deixando, ela é desleixada, né? Ela só para de fumar quando tiver o câncer de pulmão, ela só para de beber na hora que estiver com a cirrose, ela só para de fazer as coisas quando ela tiver com uma doença grave. Agora, ela não se preveniu para evitar isso, né? Essa que é a questão sempre. E a maior prevenção que nós temos, um dos maiores avanços que a humanidade foi presenteada por Deus são as vacinas. As vacinas salvam muita... Arnaldo, vamos fazer um paralelo? Quantas pessoas morreram durante o período da Covid em que não tínhamos vacina? O vírus continua aí, só que hoje a maioria da população está vacinada, apesar de nem todos terem tomado as doses necessárias. Continuam vulneráveis, mas a gente derrubou a mortalidade. A gente tinha fila de 100 pacientes esperando uma fila na UTI, com 20, 30 óbitos por dia na nossa cidade. Um absurdo, algo inimaginável. Mas acontecia porque não tinha vacina. Após a vacinação, caiu tudo. Né? Esses índices foram lá embaixo. Então mostra a força da vacina. Essa questão da sazonalidade que o senhor levantou, doutor Paulo, falar agora dessas doenças respiratórias, e nós vimos aberturas de leitos. Quando a gente estava no calor, no verão, a preocupação era dengue, né? E é realmente isso, né? Cada temporada, digamos assim, cada período é uma doença que preocupa. Mas não pode haver também um certo desleixo, olha, agora a preocupação não é mais com dengue, então não vamos me preocupar um pouco com quintal, não, vamos nos preocupar mais em cuidar das doenças respiratórias. E às vezes não é por isso que uma coisa vai puxando a outra? Se todos fizessem, né, o encaminhamento normal do cuidar do seu terreno, de mantê-lo limpo, sempre, independentemente do verão, os focos de mosquito não iriam sobreviver. Ponto. Ao mesmo tempo, na questão da sazonalidade, por conta da temperatura, porque não é só a sazonalidade, é a temperatura, são os ambientes fechados, aglomerações maiores, as pessoas que não cuidam das suas crianças de forma adequada. É um absurdo, não é um absurdo você mandar um filho seu gripadinho, com o narizinho escorrendo, tossindo, com febril para a escola? Mas mandam. O que vai acontecer? Esse vírus é altamente contagiante. Se ele tiver com os outros coleguinhas, e criança não tem essa noção.
eles vão brincar juntos, vão pegar a coisinha, vai colocar um na boca, o outro pega o mesmo brinquedinho também, coloca, pega a mãozinha suja e isso é uma contaminação. Então, as pessoas não pensam nessa situação epidemiológica porque muitas vezes não têm conhecimento ou porque realmente não ligam, né? E aí acaba contaminando mais gente. Numa dessa, pega uma criança que está mais vulnerável, ela vai ter problemas. Então, é todo um contexto de conscientização, de divulgação, logicamente. A gente, quando tem os meios de comunicação, que a gente tem uma abrangência maior, a gente consegue dar alguns recados, né? Na verdade, eu poderia ficar o dia inteiro na frente da televisão dando recado sobre saúde, ensinando sobre saúde pública, falando sobre prevenção, sobre, né, vacinas, que você não para, é inesgotável isso. Mas, na verdade, é preciso também que as pessoas tenham noção, né? Como eu disse aqui, não mandar uma criança que esteja com sintomas gripais para uma escola. Vamos falar um pouco sobre a rede contratualizada, né? O senhor citou agora recentemente que, nesse momento de necessidade de maior leito, vamos preparar os próprios municipais, os hospitais municipais, começou pelo Ferreira Machado. Mas nós sabemos da importância da rede contratualizada, que só em Campos é contratualizada, né, em qualquer lugar é contratada, mas enfim, é a mesma coisa. São os hospitais que dão esse suporte e Campos é até muito bem contemplada com essa rede de hospitais filantrópicos, enfim, Beneficência, Santa Casa, próprio Plantadores de Cana que o senhor citou, E o Álvaro e o Hospital Escolar Álvaro Alvim. No caso da Santa Casa, teve uma polêmica recente com um vídeo do Dr. Kleber Glória colocando lá uma situação de atraso em pagamentos, que a prefeitura estaria recebendo do governo federal e atrasando o repasse. Isso é um filme que a gente já viu em várias outras oportunidades, já vimos esse filme, eu pelo menos, enquanto acompanho a gestão pública de Campos, no governo Rosinha, muito mais grave no governo Rafael Diniz, né? E agora é a primeira vez que isso aparece de forma pública, assim, de um posicionamento mais firme no governo Vladimir. Realmente tem alguma pendência? Como está a relação da prefeitura com essa rede contratualizada? Vamos lá. No início do governo do prefeito Vladimir, nós encontramos uma cidade que todos têm consciência, plena consciência do histórico do que estava acontecendo naquele momento. Naquele momento, sim, havia um passivo muito grande, né, com a rede contratualizada, havia passivo com os funcionários, não havia sido pago o mês de dezembro, não havia sido pago o 13º salário. Então, havia um histórico prévio pesado na inadimplência do município com os pares, vamos dizer assim. Isso era patenteado. E não havia recurso para isso, né, no caixa. Então, com a interferência do prefeito Vladimir, com as suas conexões políticas, inclusive, conseguiu recursos para que começasse a sobreviver. Muito bem. A partir de então, ele conseguiu equilibrar as contas e eu posso garantir que estamos rigorosamente em dia com a rede contratualizada. Sustento as mesmas palavras que eu me reportei no momento daquela contestação. Havia um entendimento, eu diria, equivocado, né, da instituição, ou da sua diretoria lá, no caso, naquele momento, em relação a alguma dívida que houvesse. Nós estamos rigorosamente em dia. Eu quero dizer que os recursos que são repassados e são pagos à rede contratualizada, que hoje a gente até avançou e deu o nome de Rede Campos de Saúde Pública, porque todos eles estão envolvidos numa atenção pública, numa assistência à saúde pública do município, tá certo? Então, nós temos os recursos federais, nós temos os recursos estaduais e os recursos municipais. Os federais e os estaduais são recursos de transferências automáticas. Então, eles têm uma data aqui variável de dias e a gente deve repassá-los quinto dia, sexto dia após, e aí depende se cai final de semana, se tem feriado. Isso às vezes acontece um gap que eu digo um hiato nesse pagamento, mas estamos, volto a dizer, rigorosamente em dia com esses repasses. E tem o recurso municipal. O recurso municipal, por ser fonte municipal, ela tem outra dinâmica no processamento. E às vezes pode estender um pouquinho mais, um pouco menos, mas nunca ultrapassa, vamos dizer aí, nesses
2 anos e 5 meses, nunca atingiu 1 mês de atraso em relação a isso. Coisas que atingiram nos outros governos, no governo pelo menos anterior, meses de atraso, né? Que ficou sem pagar. Esta dívida do governo passado é que existe uma pendência, que algumas instituições foi feito um levantamento, alguns já tinham recebido alguma coisa através de bloqueios judiciais, através de ações judiciais, e a Santa Casa, especificamente, é uma que teve muitas dessas ações e entrou na justiça e, infelizmente, eu diria que ela não foi contemplada no seu pleito. Ela perdeu a ação na justiça e isso impede qualquer negociação do município com a instituição em relação a essas dívidas pretéritas. A gente está até tentando outros caminhos, a gente teve até uma reunião essa semana com o provedor, tentando encontrar uma forma de que o município pudesse ajudar. Aí eu referendo aqui a nossa fala, reitero a nossa posição da importância que tem, sim, a rede campos de saúde pública. O poder público, apesar de termos hoje 3 hospitais, a forma como encontramos o HGG mesmo, todo mundo sabe, ele tinha que ser fechado. Hoje a gente tem um HGG já na parte do pronto-socorro nova, completa, plena, com tecnologia, com, enfim, equipamentos de primeira linha, de primeira geração, para atender a nossa população. Ferreira Machado totalmente estruturado, hoje a gente não tem mais aquelas filas enormes que aconteciam naqueles corredores, né? A eficiência assistencial aumentou muito. Temos o São José, inclusive colocamos tomógrafo novo dobrado no Ferreira, e lá colocamos um tomógrafo também lá no Hospital São José. Então a gente tem aumentado muito a nossa rede, mas é imperativa a ação da Rede Campos de Saúde Pública. É imperativa a ação dos outros hospitais. Nós precisamos, nós que eu digo, a nossa cidade precisa dos serviços assistenciais dessas instituições. Até porque, veja só, a maternidade. Nós temos uma grande maternidade, que é o Hospital dos Plantadores de Cana, que é um hospital com vamos dizer, o foco materno-infantil. Então, uma maternidade que trabalha toda a rede cegonha, trabalha toda a rede, inclusive de gravidez de alto risco, né, que é toda direcionada. A gente abriu, como eu disse aqui, o pronto-socorro pediátrico lá, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, aberto para a nossa população. Hoje as mamães e os papais, elas tiverem alguma urgência, alguma coisa, elas têm para onde levar o seu filho a qualquer hora do dia ou da noite, o que não estava acontecendo antes do nosso governo. Isso, a pessoa ficava perdida para lá e para cá e não tinha pediatra. Então, lotado em algum lugar, né? Então, as pessoas ficavam mesmo perdidas, desassistidas. Hoje, isso já não acontece mais. Voltando à questão dos repasses e de atrasos, eu posso reafirmar aqui, publicamente, de que nós estamos rigorosamente em dia, sim. Pode acontecer, Arnaldo, como isso é muito gigante, pode acontecer de uma ou outra conta ter ficado em auditoria, porque para você pagar não é simplesmente, olha, eu fiz aqui, faturei 5 milhões, você vai lá e paga os 5 milhões. Passa por todo um processo, até porque isso é Sistema Único de Saúde. Toda essa produção de ações de saúde dentro das instituições, elas têm que ser computadas, compiladas, informadas. A gente manda essas informações para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz um crivo, uma análise inicial nisso, pois volta para as correções. Depois dessas correções, então, que a gente referenda. E aí sai o valor e aí vem o recurso. É sempre assim. Então, tem toda uma dinâmica processual que não é você terminou um mês, no outro mês você nem sabe, nem os hospitais faturaram ainda. Então, demora. Geralmente, há um gap de produção referência, vamos dizer aqui, fevereiro. Aí você tem março todo para processar toda essa dinâmica, Ministério da Saúde, ir, voltar e tal, para depois processar. Então, até normalmente 15 dias do outro mês, até o dia 15. Processamento fevereiro, encerrou 28, aí tem março até 15 de abril. Produção de março, vem abril, vai ser processado em maio. Processado, que eu digo, já o repasse.
E assim sucessivamente. Então pode ser que no meio do caminho haja uma ou outra conta, um ou outro bloco que também pode ter havido alguma falha na apresentação, que não tinha sido apresentado em tempo hábil, porque isso tudo em bloco. Não é todo dia que você vai lá, apresenta uma continha hoje, amanhã apresenta outra. Não, tem que fechar o bloco, apresentar em bloco. E aí não apresentou naquele dia, vai apresentar no mês que vem. Então podem acontecer essas inconsistências de informação que redundam, logicamente, em algum tipo de atraso. Mas eu posso afirmar que sim, a gente está rigorosamente em dia. Eu acho que até hoje ou amanhã estaria pagando a parte municipal, que atrasou esse mês um pouco, deveria ter sido processado, ainda não tinha sido. Mas se houver algum gap, algum atraso, tipo que esteja comprometendo a instituição, não acreditamos por isso, porque é um período curto. Enquanto que no outro governo ficou meses e meses, não vou nem citar aqui não, mas foram muitos meses. Então eu fico muito seguro, muito tranquilo com isso. Os repasses são gigantescos, são recursos muito consistentes, né? Durante um ano, por exemplo, de 2022, a gente repassou a essas instituições da rede de campos de saúde pública, me parece que na ordem de 280 milhões no ano. É um recurso muito significativo, de um movimento financeiro, eu diria, né? E que a gente encerrou o ano tudo zerado. Doutor Paulo, vou falar um assunto que é muito delicado. Eu trato como muito delicado enquanto jornalista. Eu estive editor-geral da Folha da Manhã, por exemplo, por quase 5 anos e sempre tive muito cuidado ao tratar desse tipo de assunto, que eu aprendi com o doutor Geraldo Venâncio, inclusive entrevistando, quando se fala em negligência médica. Porque para a dor da família sempre pode ter algo que faltou ser feito. Então, e também a gente não pode ter desconfiança de que realmente não pode ter na outra ponta um profissional que seja realmente ruim e que não tenha atendido bem alguém. Então, é uma situação muito delicada, ainda mais envolvendo criança, que foi um caso recente agora, mas que ganhou a mídia, foi na clínica da criança em Guarulhos, uma menina que acabou morrendo, a família alega negligência médica. Como a Secretaria de Saúde tem acompanhado esse caso, tem feito alguma investigação, já há um ponto pacífico no entendimento da Prefeitura ou da Secretaria de Saúde sobre o que aconteceu? Assim, há um ponto pacífico, como você disse, ganha o calor, né, da emoção, do desespero, da tristeza. A gente entende isso perfeitamente, viu? Eu atendi os avós de um tio, que inclusive ele fez um ao vivo, uma live, reclamando, xingando a mim de mentiroso, porque eu tinha dito que tinha sido prestado toda a assistência necessária. Enfim, é uma questão de entendimento e entender a doença como ela é. Vamos lá. Todo estado gripal, ou qualquer virose, ela tem sintomas iniciais muito semelhantes. Febrícula, mal-estarzinho, dor de cabeça, coriza, tosse. Então, esse quadro inicial é de todas as crianças. A gente atende por dia, chegamos num pico ali, foram 320 crianças atendidas lá na clínica da criança, e 180 nesse dia atendidas no pronto-socorro lá dos plantadores de cana. Dessas crianças todas, vamos dizer aí quase, né, são 500 crianças aí, um dia, só nesses dois polos. Isso eu não estou falando São José, toda a nossa rede contratualizada, que a gente atende aí disponível, 5.000 consultas de pediatria por dia, por mês. As outras unidades, as unidades privadas lá do Dr. Beda, do AS, da Unimed, que também estão todas nesse colapso quantitativo, numérico, né? Porque há uma explosão de casos e vai todo mundo, então, para as unidades. Dessas todas, milhares de crianças atendidas, nós vamos, infelizmente, ter aquelas que vão evoluir mal. Mas por que podem evoluir mal? Primeiro, é aquela guerra biológica que eu mencionei. Depende muito da criança, né, do indivíduo, e da agressividade do vírus daquele momento e a complicação de associação vírus-bactéria. Esse é o ponto fatal da história. Então, essa criança ela foi atendida pela manhã, um dia, me parece que foi no sábado,
Voltou neste mesmo dia mais tarde, no mesmo sábado, com os quadros, com o quadro ainda, com mais ou menos no mesmo nível, que seria o quê? Síndrome gripal, inicialmente você faz o quê? Antitérmico, remedinho de nariz, enfim, nebulização, quando necessário for. E tem um padrão, Arnaldo, que é o padrão clínico de você examinar a criança, se você olhar a criança não está com falta de ar, não está mostrando insuficiência respiratória, está numa frequência respiratória adequada, oximetria boa e o pulmãozinho limpo, sem aqueles barulhinhos que dão nas pneumonias, você libera a criança. Porque não ficam todas dentro da unidade, pela própria quantidade de crianças que chegam. Isto é normal, é assim que se faz, é assim que tem que se fazer. O que não podemos é falhar na identificação na hora que apresentar sinais de maior gravidade. E foi o que aconteceu já no outro dia, quando ela voltou, já voltou com sinais, tanto que ela ficou internada, já no domingo. Né? E quando ela ficou internada, foram tomadas as medidas necessárias. Então, radiografou, né? Tem infecção, hemograma, o primeiro hemograma dela estava normal, no segundo hemograma que já mostrou que estava havendo uma infecção, ou seja, o hemograma virou, que a gente chama. Aumentaram os leucócitos e tal, e aí foi quando foi feita a tomografia nela. Quando fez a tomografia, viu que ela já tinha um pequeno chamado derrame pleural, que a gente chama, né? Então mostrou que ela estava numa evolução pior. Mudou-se o primeiro antibiótico, é a primeira linha que a gente fala. Aí iniciou-se um novo antibiótico lá mesmo na unidade, lá na clínica da criança, já prevendo que ela poderia estar complicando com uma infecção bacteriana e ela, criança, não tinha as defesas necessárias para ajudar. Se fosse só um antibiótico, é preciso que a população sempre entenda que na guerra biológica, se você dá o remédio, não é só o remédio que vai ajudar, senão ninguém teria problema com infecção. Dá uma dose cavalada, o remédio vai resolver o problema, mas é preciso ter a imunidade. Por isso que a gente fala da vulnerabilidade das pessoas imunocompetentes, pacientes que estão sob quimioterapia, portadores de comorbidade, portadores de câncer, tem sempre essa imunidade baixa. Por isso a vulnerabilidade maior desse segmento de pacientes. E às vezes a criancinha, a gente não sabe, mas ela pode estar mais vulnerável. E essa criança, infelizmente, ela evoluiu com o que a gente chama de uma infecção associada. Ela fez uma infecção por uma bactéria que identificamos a bactéria, é o Staphylococcus. O Staphylococcus é uma bactéria altamente agressiva, ela evolui muito rapidamente, come o pulmãozinho da criança, ela vai agredindo tanto que ela junta pus na pleura, o derrame pleural, né, que vira pus, e ela faz o que a gente chama de bolhas, né, como se fosse bolhas estafilocócicas, e rompe o pulmão, fazendo um pneumotórax. Isso tudo numa evolução assustadora, rápida, veloz de 24, 48 horas. Foi o que aconteceu, infelizmente, com essa criança. Eu conversei com um tio, expliquei toda a questão técnica, científica do passo a passo. Falaram que faltou remédio. É preciso entender que as unidades de emergência têm os medicamentos para a unidade de emergência. Tem determinados antibióticos que são mais potentes que só são usados intra-hospitalar. Eles não vendem em farmácia, eles não vendem nada, só é usado dentro do hospital. São unidades, medicamentos usados, são medicamentos injetáveis, medicamentos que são da terceira linha, e que na hora que ela precisou, ela foi assistida, foi feito todo o protocolo necessário. Infelizmente, tivemos um desfecho fatal. Ninguém fica feliz com isso, pelo contrário, todo mundo muito triste, consternado, solidário à família, e foi isso que eu expressei para a família antes de estar com eles, que a gente estaria à disposição deles para qualquer coisa e nos solidarizávamos com o fato. Aí o tio entendeu que eu disse que ia procurar a família, que ia... Não foi isso, e não teria problema nenhum ter feito isso também não, entendeu? Mas é que é aquela interpretação que as famílias normalmente têm pelo desespero. E o ser humano é assim, Arnaldo. A gente tem que culpar alguém, né? Culpar que eu digo, puxa vida, aconteceu isso, mas por que foi? Porque não deu remédio na hora certa, porque o doutor não pegou o aparelho e fez o que tinha que fazer.
É sempre assim, a gente sabe que é assim. Então a gente compreende isso, a gente se entristece muito com os fatos, não é um fato agradável para ninguém, é doloroso para todos, a gente sabe disso, né? Mas a gente está aí para a vida continua, a gente precisa continuar trabalhando, porque novos casos semelhantes a esse acontecem todos os dias, infelizmente. Doutor Paulo, nosso bate-papo agora é mais rápido, então para concluir, poderia puxar assuntos Tem separados? muito. Tem um né? assunto bom que a gente não vai poder deixar de falar, quando a gente falou aqui, me permite? Por favor. Em relação a um grande avanço que a gente fez. Eu acho que então que eu vou fazer minha pergunta e o senhor traz a resposta. Porque eu ia Vambora. pedir para o senhor dar um quadro do que o senhor encontrou e os avanços que o senhor considera já ter conseguido nesse período e o que planeja agora para os próximos anos dentro da gestão da saúde pública de Campos. Vamos lá, então. Esse eu quero falar especialmente dele, que fizemos há 2 meses atrás, que foi o SOS Coração. O SOS Coração é um grande projeto que a gente tem desde lá de trás. Todos os médicos sempre sonharam com isso. O Dr. Macol Mussalem era um apologista disso, que era o atendimento imediato do paciente infartado. Nós iniciamos esse projeto, eu digo a você que nós já salvamos mais de 40 vidas, com certeza que pela abordagem que fizemos, o que é isso? É você atender o paciente com infarto agudo do miocárdio nas 2 primeiras horas do início. Para isso você precisa ter toda uma rede de urgência e emergência estruturada, todas as equipes treinadas neste diagnóstico, a leitura do eletro de imediato e a conexão com as unidades coronarianas com a hemodinâmica. Hemodinâmica, hoje que nós temos a contratualização da hemodinâmica da Santa Casa, falando aí da Santa Casa, né, e do Álvaro Alvim. Então a gente tem as equipes que ficam de sobreaviso de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana disponíveis. Se o doente infartar às 2 da manhã, às 3 da manhã ele está na mesa, fazendo cateterismo, colocando estente quando precisa, fazendo a medicação, trombolítica, enfim, o que é necessário. Com isso, você salva o músculo cardíaco, você salva o infartado. Então, isso é um projeto fantástico. Campos é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que tem esse projeto, que tem essa assistência, nesse nível assistencial. Poucas cidades no Brasil têm isso. Então, é um orgulho muito grande para a nossa cidade, é uma proteção muito grande para os nossos munícipes e um orgulho grande no sentido de saúde pública. É algo assim, realmente tivemos a presença, inclusive, do secretário estadual de saúde no lançamento desse projeto. E nesse período aí de menos de 2 meses, a gente já salvou mais de 40 vidas, com certeza, nesse tipo de atendimento. Então, nós já tivemos paciente lá de Santo Eduardo, que veio aqui e nessa primeira hora ele foi atendido. Ele já entra na ambulância, está tudo conjugado. Ele já entra já sabendo que ele está indo para o hospital da Santa Casa para fazer. Chega lá, a equipe já está lá aguardando, já coloca na mesa e já entra e já fazendo o procedimento. O que antigamente espera e vai para a unidade coronariana, fica e depois o que acontece? Ele tem as sequelas do infarto. Então isso foi um grande projeto. Eu fico muito feliz em ter participado disso, de ter conseguido implementar isso, né? O prefeito Vladimir também está muito feliz com isso, porque os resultados são evidentes, claros, né? Então, esse é um grande pulo que nós demos. Ao mesmo tempo, nós encontramos, rapidamente falando, a gente encontrou na atenção básica de saúde, são as UBSs, as unidades básicas, que trabalham a atenção primária em saúde, que trabalham a estratégia de saúde da família, com 49 unidades fechadas no início do governo. Fechadas, terapidadas, porque todo equipamento público, se você fechar, não tiver lá alguém lá dentro cuidando e tudo, as pessoas entram e acabam depredando tudo, levando tudo que tem dentro e mais alguma coisa. Porta, janela, pia, vaso, enfim, o que tem. Nós já avançamos na rede de urgência e emergência, então, como eu disse, a gente restabeleceu as nossas unidades de porta aberta da urgência e emergência. Só deixa eu voltar, 49 encontraram fechadas. E já reativamos 29. E quantas mais vão abrir? Até o final do ano, mais 8. Todas vão ser reabertas? Todas. A não ser que seja uma a 500 metros da outra. Aí não precisa, aí desperdício. Aquelas que são muito próximas, já tem uma aberta, talvez aquela bem pertinho não vá se abrir. Mas a grande imensa maioria a gente vai reabrir.
E até o final do ano a gente reabre mais 8 agora. Enfim, Urgência e emergência, você falava? a área da urgência e emergência ela está bem estruturada hoje, mostra aqui esse caso do SOS Coração, que é a maior emergência que tem, né? Além de, logicamente, da emergência do trauma, o Ferreira Machado, totalmente reequipado, reestruturado, renovamos tudo lá dentro. Todas as cadeiras, todas as macas, todos os equipamentos internos do hospital, arco cirúrgico, novo tomógrafo, além do que já tem, continua funcionando, então são 2 tomógrafos, equipamentos de terapia intensiva, monitores, respiradores, tudo isso renovado. Então é um grande avanço. A gente comprou 2 torres de endoscopia, cada um com 6 tubos, que a gente chama tubos para endoscopia alta e tubos para colonoscopia, para poder restabelecer. Então, o atendimento hoje está pleno. Colocamos novos equipamentos de ultrassonografia, enfim, raio-x novo. A gente avançou muito na estruturação da nossa rede de urgência e emergência e ela está funcionando de forma plena hoje, graças a Deus. A rede básica, como eu lhe disse, ela vinha com várias distorções naturais, na linha do tempo, as equipes desmotivadas, sem estruturação, desabilitadas as equipes de saúde da família frente ao Ministério da Saúde. Nós já reabilitamos 29 equipes da saúde da família. Já estamos reestruturando agora, que vai ser o grande passo assistencial na atenção básica. Quando eu digo atenção básica, você não consegue trabalhar a saúde plena só na urgência. A urgência é o fim da linha, né? São as complicações daquelas doenças que não foram controladas. Tipo, se eu não controlo o diabético, se eu não controlo o hipertenso ou ele vai infartar, ou ele vai ter um AVC, vai ter um acidente vascular cerebral. O diabético, se você não tratar, ele vai ter a complicação do diabetes, vai fazer insuficiência renal, vai precisar da hemodiálise, que foi outro imbróglio que a gente teve. Vou falar nele também, que faz parte aqui desses avanços que a gente está implementando. Se eu não tenho uma boa atenção básica, eu vou ter as repercussões na ponta e aí implode lá a rede de urgência e emergência. Então, eu preciso tratar do hipertenso, eu preciso tratar do diabético, eu preciso fazer materno e infantil lá na ponta. Não se fazia mais na nossa cidade em pré-natal. As mães não tinham acesso ao pré-natal, o que desestruturou completamente a assistência pré-natal. Então, hoje, todas as nossas UBSs já estamos implantando agora o pré-natal, são as linhas de cuidado. Então, eu tenho a linha de cuidado materno-infantil, eu tenho a linha de cuidado da hipertensão e do diabetes, que vem lá da ponta. Então, eu pego esse paciente, eu vou descobrir que ele está em casa, através dos nossos agentes comunitários de saúde. Trago ele para a rede e coloco ele na linha de cuidado da hipertensão, do diabetes, do materno-infantil, da prevenção do câncer. Então, o câncer, as doenças em si, no geral, um prisma do geral. Qualquer doença, quanto mais precocemente você fizer uma intervenção, você melhora a evolução natural da doença. Concorda? Se eu consigo tratar bem o diabético, ele não vai ter as complicações do diabetes. Ele não vai amputar a perna, ele não vai ficar cego, ele não vai perder o rim dele. Mas eu preciso tratar dele lá na base. Então, essa assistência básica é fundamental. Este ano vai ser o ano da assistência básica. Essas linhas de cuidado já estão sendo implementadas. A gente está agora... São muitas demandas. Eu continuo a dizer que o gigantismo da saúde é incalculável para quem não está dentro dela. Porque, na verdade, o ser humano só lhe afeta aquilo que está batendo na porta dele. Né? Pô, eu estou com uma dor, eu quero resolver minha dor. Eu não tenho essa dimensão real, mas a gente tem essa obrigação de ter essa visão globalizada, universalizada e uma assistência plena em todos os níveis. Então a gente está resgatando isso. Digo que este ano a gente muda esse filme da atenção básica, tenho absoluta certeza, a gente está programando isso de forma muito intensa, a gente já está mudando, já estamos mudando os protocolos, resgatando profissionais que estavam distribuídos, desviados das suas funções. Então, isso tudo é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, a gente vai ter resistência, mas nós vamos vencer, porque é para o bem da população. Então, não tenho assim, nenhuma dificuldade em enfrentar esses problemas, que são problemas, mas a gente está encontrando as soluções. Isso aqui é muito importante.
Doutor Certo? Paulo, se a gente ficar aqui, a gente faz um outro programa e eu já Muito. aproveito a oportunidade para convidar o senhor para voltar aqui e a gente conversar sobre esses assuntos. Sim, estou à disposição, é bom falar sempre e esclarecendo isso, mas às vezes um caso pequeno ele se torna gigantesco, né? E a gente acaba ficando muito tempo falando, porque é importante esclarecer a fundo, é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. E podem ter certeza que a gente tem os melhores propósitos do mundo, está focado nessas ações e saúde para o governo Vladimir e Frederico Paes é prioridade. Muito obrigado, doutor Paulo. E a você que nos acompanhou até agora. Eu peço a você que nos acompanhe também nas redes sociais e siga o Manchete RJ. Até a próxima.